Na sexta-feira, você sabe, o Brasil e o mundo celebrou o Dia Internacional da Mulher. É claro que o Dia da Mulher é todo dia, e a gente se lembrou da mamãe, da esposa, da filha, da professora, daquelas pessoas queridas que a gente ama, que são mulheres e são guerreiras. Nós temos duas mulheres hoje, aqui no Louvemos o Senhor, nos ajudando a refletir sobre o dever da mulher, a missão da mulher, o papel da mulher na sociedade, na família, no matrimônio. É a nossa querida Mercedes Figueroa, que pregou a palavra de Deus agora há pouco para a gente, e também a doutora Viviane Chaves. Elas estão sentadinhas num sofá que a nossa produção preparou. Eu vou sentar no meu aqui, parece que é um sofá confortável. Mercedes, você esteve conosco agora há pouquinho, que bom mais uma vez que você está aqui. À tarde tem mais pregação. Mais uma vez, um bom dia para quem ligou a televisão agora. Você olha lá para a câmera e dá um alôzinho para quem está em casa, querida Mercedes. Obrigada, padre. Obrigada também às pessoas que estão assistindo e ao público aqui também presente. Obrigada pela oportunidade também. E a doutora Viviane Chaves também está aqui conosco. Você não a viu ainda, é a primeira vez que ela vai aparecer aqui no nosso programa hoje. Eu fico muito feliz em estar representando a associação, a Rede Século XXI, em poder abraçar a doutora Viviane. Seja bem-vinda, querida, e o seu bom dia para quem está nos acompanhando em todo o Brasil, Viviane. Olá, olá, obrigada, padre. Queria agradecer à Século XXI pelo convite, me sinto muito honrada e com uma responsabilidade muito grande, né, de estar aqui representando as mulheres católicas, né, que enfim é isso que nós estamos fazendo aqui, né, nesse dia. Olha, eu não posso falar, porque isso aí é só depois que o pessoal vai ficar sabendo em detalhes, mas é a primeira vez que vocês estão vendo as meninas, mas vocês vão vê-las muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mais tarde eu conto o segredo para você, especial, um bom segredo, que por enquanto eu tenho que guardar aqui no coração de padre, tá bom? Mas é a primeira de muitas vezes que vocês verão essas queridas mulheres católicas guerreiras aqui na Rede Século XXI. Mercedes, você pregou a palavra, falou da autoestima, mas você não contou a sua história para a gente, porque o tema era autoestima e você deixou agora para se apresentar melhor. Nosso tempo àquela hora era curto. Daria para você contar um pouquinho da sua história, como mulher, como uma missionária também da evangelização, sua profissão, seu trabalho. Partilhe um pouquinho conosco da sua vida, para eu, que estou conhecendo-a hoje, para quem está em casa, conhecer melhor também, por favor. Então, bom, já apresentamos, né, que eu sou argentina, da terrinha do Papa. Não é do Messi. Do Messi também. E eu preciso contar um fato que aconteceu quando eu tinha 17 anos para entender o resto, né? Eu saía da escola com a minha mochila, a minha inocência também, e de repente, num ponto de ônibus, uma mulher começou, sabe aquelas pessoas que você não conhece, mas precisa conversar e puxa conversa. E aí ela me contou que ela estava grávida, que estava em crise total, que ela estava pensando se matar ou em abortar. E eu lembro hoje que isso me tocou muito, porque eu não sabia como ajudar. Eu tinha 17 anos também, né? Eu não sabia nem o que falar. E sem eu saber, olha como o Espírito Santo faz, eu fiz certinho as etapas, né, que hoje eu aprendi, que é o atendimento a uma pessoa que está em crise. No final das contas, conversamos todo o percurso do ônibus, né, as duas paradinhas assim no ônibus. Eu ouvia, depois eu falei algumas coisinhas, e ela me falou assim: te agradeço, porque você foi a única que me fez refletir. Eu vou ter essa criança, como é seu nome? Eu falei, Mercedes. E ela me falou, eu me chamo Sandra. E se essa criança for menina, eu vou colocar seu nome. Olha que lindo. Isso me marcou a vida inteira. Então, depois, a faculdade me afastou muito de tudo, de Deus, de tudo. Eu me perdi. Assim, O que você cursou, Mercedes? Português. Ah, português. Eu amava português, eu sempre tive sangue latina, sabe? Eu queria português, não inglês, nem eu amava vocês, gente. O povo brasileiro, para mim, era maravilhoso. O americano, não gosto tanto, nada contra. Mas eu gostava do povo brasileiro, aquela coisa latina, sabe? Aí eu fiz português, depois eu fiz espanhol. E depois que eu tive uma conversão na minha vida, que eu vi, eu morava sozinha. Eu estudava, pagava a minha faculdade, eu trabalhava. Tinha um namoro maravilhoso, 6 anos, eu estava vazia. Eu pedi para Deus me tirar dessa. Falei, Senhor, não pode ser que eu viva só para mim. Eu preciso fazer algo por alguém. Me tira desse círculo, né, vicioso de trabalho, faculdade, que eu vou me dedicar a atender gestantes em crise. 10 anos depois do que aconteceu aquele dia.
Aí eu comecei a me formar em questões de autoestima, de afetividade, de mulher, dignidade, e mudou a minha vida inteira. Acabei com o namoro, me apaixonei por um brasileiro. Olha que lindo. Eu falei para Deus naquele momento, Senhor... É o que fez você vir para o Brasil, então? Eu vim por ele, eu vim por amor brasileiro. Eu vim para casar, eu gosto de falar. Aí eu falei para Deus, vou terminar com essa vida, eu entrego minha vida para o Senhor, me leva aonde for, então cuidado com o que vocês pedem, viu? Porque Ele me colocou num avião e me trouxe literalmente para o Brasil. Uma salva de palmas, auditório. Que história bonita da Mercedes, que agora está no Brasil, gente, há 9 anos conosco aqui, fazendo esse trabalho tão bonito como uma profissional e também uma mulher católica. A doutora Viviane está aqui também e vai se apresentar. Sempre tem um fato assim que marca muito a vida da gente. Você que falou que é uma mulher cristã, partilhe um pouquinho assim da sua história e o que aconteceu para você realmente ter esse amor a Jesus, Viviane. Vamos lá. Eu sou juíza de direito, trabalho em Campinas há 15 anos, estamos comemorando esse ano a minha turma de concurso. Parabéns. 15 anos de magistratura. Nasci numa família católica, padre. Sou filha do meio, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. A minha família é toda do Mato Grosso do Sul. Olha que bênção. Campo Grande. A capital. A capital. E cresci dentro do movimento da renovação carismática. Meus pais eram ministros de Eucaristia, toda a minha vida de adolescente foi tudo dentro da renovação carismática. Me casei nova, já para a época era bastante prematuro o meu casamento, me casei com 20 anos. Eu havia visto meu marido 3 vezes antes de casar, a terceira vez foi para o casamento, olha aí, que ele já morava na Alemanha. Modéstia à parte, é uma linda história de amor. Brasileiro. E o Cupido foi minha sogra, inclusive. Ela era intercessora, ela encontrava comigo na igreja, ela falava, ai, meu filho, na época ele morava no Japão. Ele é tão maravilhoso. Meu filho está morando no Japão, mas você tem o jeitinho dele. E fui me afastando da igreja, fomos embora, me casei e fui morar na Alemanha, que ele já morava lá. E entrei para a faculdade, realizei o meu sonho de ser juíza, consegui profissionalmente aquilo que eu queria. E cada vez mais eu me afastava de Deus. Passei por umas crises muito grandes, pessoais, né? De perder a fé mesmo. Mas o interessante é que eu cheguei a duvidar da existência de Deus. Olha que coisa louca. Mas eu não duvidava da presença de Maria na minha vida. Jamais. E eu digo que foi ela que me segurou, para eu não ir muito para o fundo do poço. Então, eu estava assim, bem afastada da igreja, tive 4 filhos, tenho 4 filhos maravilhosos, uma menina de 17, um menino de 13 e gêmeos de 10. Olha aí. E uma família belíssima. Até que um dia me chamaram para fazer um retiro do silêncio. E os amigos que me conhecem sabem que eu sou ligada no 220. Falavam, você é louca, você não vai dar conta, como que você vai ficar quieta durante o fim de semana inteiro? Silêncio. E eu fico todos os anos esperando o próximo retiro do silêncio, porque aquilo para mim foi um grande divisor de águas. No silêncio, nós podemos escutar a Deus. Né? De verdade, caem as máscaras, você se vê como o filho pródigo, que volta, né? Com toda aquela humildade, com todo aquele passado que não era o sonhado por Deus, mas ele usa de tudo para o bem, né, padre? E ele, no silêncio, fala conosco. Nossa, e fala para valer. Né? E uma vez que você escuta, você quer sempre escutar. Sempre escutar. Né? Gente, estamos hoje com um programa lindo aqui no Louvemos o Senhor. Você vê que é um programa diferente, né? Temos esse sofá, batendo esse papo. Aqui agora é uma sala onde a gente partilha as nossas experiências, a nossa vida. Mercedes Figueiredo está aqui conosco, doutora Viviane Chaves também. E a Viviane falou de Maria. Eu não sentia tanto a presença de Deus, de Jesus, mas Nossa Senhora estava bem pertinho de mim. E a gente sabe, Viviane e Mercedes, que Nossa Senhora, como vocês, foi uma jovem, tinha seus planos, seus sonhos, e de repente vem um anjo, dia 25 agora é o dia da Anunciação, e fala, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e ela se torna esposa de José. Vamos falar um pouquinho desse aspecto da mulher como esposa. Maria, ela deixou aquele sonho dela, os projetos, para ser esposa, primeiramente, de José, depois mãe de Jesus. Mas, Mercedes, o que mudou na sua vida depois que você fez essa experiência? Não sei se você já se casou, ainda não.
Ixi, aí tem toda uma história. Vamos resumir. Como que é assim, esse encontro com esse brasileiro? O que é ter o seu sonho, sua vida, e depois partilhar essa vida com alguém? Quando eu decidi mudar de vida, eu entrei para fazer, para atender gestante em crise, né, para me formar. Depois eu fiz uma pós-graduação em afetividade e sexualidade. Eu conheci o Jefferson num congresso, justamente dessas questões, né, de ajudar a gestante em crise. E a gente começou um namoro tão lindo, que eu gosto de contar essa história, as minhas misérias também, para que o povo não repita o que eu fiz. Eu falei que tinha um namorado de 6 anos antes, né? Com esse namorado, lembra que a gente falou de intimidade, né? Que não é somente a física, que tem vários níveis, sentimentos, esperanças, sonhos, opiniões, né? Eu percebi que com essa pessoa, esse brasileiro ainda, né, tão diferente de culturas, eu tinha mais intimidade conversando pela internet, por telefone. Em 3 meses, eu conseguia contar mais de mim. Ele se importava mais do que em 6 anos de namoro com uma pessoa que fisicamente eu tinha entregado muito mais. Então, eu percebi que esse era o amor verdadeiro. Começamos a crescer, um fazendo do outro uma melhor pessoa, nós dois juntos fazendo o mundo melhor, e decidimos casar. Só que 2 semanas antes do casamento, eu vim morar no Brasil para isso, né, para arrumar. 2 semanas antes do casamento, eu já morava em São Paulo, diagnosticaram ele com um câncer, um linfoma não-Hodgkin de grau 4. Mas olha como Deus é lindo também, porque esse câncer chegou antes do casamento, não depois. Então, ele me deu a oportunidade de fazer ele sentir amado mesmo doente. Ele me falou, vai embora. Você vai casar com doente? Aí eu respondi, era muito dramática a situação, eu não gosto de drama, aí eu falei para ele, Gé, eu esperei até meus 30 anos para casar, esperando o amor da minha vida. Achei você e vou casar com outro? Eu falei, eu sou loira, mas nem tanto. A gente casa. E ele me falou, mas eu não sei quando que eu vou sair do hospital. A gente casa aqui. Então, a gente casou no hospital São Luís, da Avenida Santo Amaro, da cidade de São Paulo. Ele estava para morrer. Quando a gente casou, o religioso, a gente estava se esperando, né? Isso que é maravilhoso, que eu recomendo para todo mundo, se esperar, crescer nas outras intimidades para depois crescer na física. E casamos no religioso, na terapia intensiva, na UTI do hospital. Jesus no meio da história. Só Jesus e nós dois. Não tinha foto, não tinha festa, não tinha flores. O meu vestido, ele o terninho, 7 convidados. O casamento mais lindo que eu nunca poderia ter planejado. A lua de mel foi maravilhosa, não teve assim uma viagem, uma paisagem espetacular, foi no hospital. E foi linda, foi maravilhosa, porque tinha só o que tinha que ter, que era amor e muita intimidade, já desenvolvida, mas em outros aspectos, sabe, de nós dois. Ele estava para falecer, mas Deus deu de presente de casamento, eu acho, 1 ano mais de vida. Então, a gente morou 1 ano em hospital, eu fui esposa intensiva. Tudo que eu não consegui dar para ele em muitos anos, né, que a gente não teve depois, eu consegui amar muito, demonstrar muito. E ele me amou, e ele levantou muito minha autoestima, porque ele cuidava de mim, estando no hospital também. Então, a minha experiência foi muito intensa, foi curta, porque eu sou viúva, né? Fiquei viúva com 33 anos. Mas eu posso falar... Foi 1 ano de casamento ali. 1 ano de casamento para o povo que vale a pena, que casamento não é brincadeira, que quando a gente faz a cerimônia, alguma coisa acontece lá no céu. Porque quando o outro falece, você sente a dor física também. Você sente que é a carne da tua carne que estão tirando. Então, não é brincadeira. Quando a gente casa, alguma coisa acontece lá no céu. Não é só uma troca de alianças. Deus une mesmo. Nossa, eu fiquei emocionado agora, porque você falou esse amor intenso, né, de 1 ano ali, na convivência com ele, e um dando a vida pelo outro, mesmo ele doente. Você falou também que ele dava todo esse amor para você, não só recebia. Eu, quando era seminarista, estudava para ser padre, ajudava o Padre Celso. O Padre Celso é o meu mestre formador na cidade de Mococa, paróquia Santa Luzia, um beijão para ele. E eu ajudava nos casamentos, viu, Mercedes Viviane? E o Padre Celso sempre encerrava a cerimônia
ele era ligado no 250, um pouquinho mais que a Viviane, mas ele encerrava dizendo assim: olha, gente, último conselho do padre, decorem e não se esqueçam, ninguém se casa para ser feliz, se casa para fazer o outro feliz, e vendo o outro feliz, fica feliz. Parece complicado, mas de tanto eu ajudar no casamento, como estudante, né, eu decorei. Ninguém se casa para ser feliz, se casa para fazer o outro feliz. Vendo o outro feliz, fica feliz. Viviane, você acompanhou o testemunho da Mercedes. No seu casamento também houve essa abertura, a busca pela felicidade do outro. Como que é assim o começo do casamento? A gente está falando da mulher, não é? Eu sei que a mulher tem um monte de sonhos, o homem também. Mas quando você se casou, você tinha já essa consciência ou foi com o tempo aprendendo que a verdadeira felicidade é ver o esposo feliz? Ou no começo a gente pensa mais na gente mesmo? Como que é isso? Eu acho que é absolutamente normal que no começo nós pensemos apenas em nós, né? Por mais que isso é o que o Padre Celso fala até hoje. É muito falado, mas na hora do vamos ver do dia a dia, você se vê muitas vezes, e até hoje, em situações em que você pensa muito mais em você, no teu conforto, no teu bem-estar, no teu ponto de vista, né? Quero sempre estar certa. E no nosso começo de casamento, foi punk. Mas eu falo que Deus tira um bem de tudo, né? Estávamos só eu e ele na Alemanha. Então, não tínhamos mais ninguém. Você foi morar lá, então? Eu fui morar lá, ele já morava lá. Então, nós tínhamos que conversar, nós tínhamos que discutir, nós tínhamos que ajustar para chegar em denominadores comuns. Você não falava alemão ainda? Eu já estava falando um pouquinho, mas ele é brasileiro. Então, sim, mas não tinha como fugir. Tinha ele de brasileiro. Era só ele para conversar. E graças a Deus, Deus me deu um marido muito bom, muito paciente, muito tranquilo, e que me fez e me faz ser cada dia uma pessoa melhor. Mas isso não significa, padre, que o casamento não tenha desafios, ele tem todos os dias. E penso que, para nós, mulheres cristãs católicas, nós temos que ter consciência desse desafio, né? Mas ter essa consciência com uma alegria muito grande, porque nós temos o exemplo de Maria, esposa de São José, né? Nós temos a família mais bela em que nos espelhar. Nós não estamos sozinhos. Eu tive dificuldades, hoje nós passamos por crises grandes, a tal da crise dos 7 anos, né? Não é lenda, no meu caso, houve mesmo, e com a graça de Deus, o relacionamento sai melhor. O relacionamento sai com muito mais intimidade, com muito mais verdade, mas isso é construído. Eu também namorei, imagina, nós nos vimos 3 vezes, era por carta, na época não tinha e-mail, eu sou casada há 21 anos, era por carta. Não tinha WhatsApp? Não tinha WhatsApp, tinha conta de telefone, que eu escondia quando chegava para meu pai não ver, senão ele ia ficar uma fera comigo. E era assim, e nós desenvolvemos uma intimidade que eu não tinha com o meu anterior namorado, que era de um namoro muito longo, de todo dia, morava na mesma cidade, estávamos todos os dias juntos. Então, a sinceridade, a verdade de coração conta muito, né? Essa abertura que a gente dá para esse relacionamento. Você que está nos acompanhando, olha que coisa linda estar aqui nessa sala, no programa Louvemos o Senhor. Você pode participar com a gente, o telefone está aí no vídeo, 19 3871 9620. Aqui não é uma partilha entre o padre e as duas, que eu chamo de meninas aqui, cristãs, mulheres católicas. Você também faz parte dessa história, você também tem uma família, você que é mulher, é esposa, é mãe. Manda seu testemunho para nós, como mulher, como esposa, como mãe, como filha. Tem o telefone, você pode enviar um WhatsApp também contando um pouquinho dessa história. Mas vamos passar para os filhos, Viviane. Você falou que tem filhos. O que muda na vida de uma mulher, que é esposa, depois se torna mãe? Uma coisa que eu acompanho muito como padre, às vezes é o ciúme do marido. Às vezes o marido fala assim: ah, padre, depois que eu tive o meu filho, minha mulher só fica grudada nele e me deixa de escanteio. Eu não estou gostando nada dessa história. É melhor você, como padre, conversar com ela, porque ela é aqui da igreja. Eu estou com ciúme dessa criança, porque minha mulher só dá bola para a criança e não liga mais para mim. Como lidar com essas coisas? O que é ser mãe e, ao mesmo tempo, a relação com o esposo, né? O que muda? Ou fica a mesma coisa? Não, para ficar ainda melhor. Mas é um grande desafio, porque eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu,
e estava naquela primeira semana, em casa já, eu consegui ter parto normal, então eu já me recuperei muito rápido. E eu lembro que eu olhava para aquele bebê, eu pensava, o mundo pode acabar agora. Isso me basta. É um amor que só quem é mãe sabe do que eu estou falando. É aquela coisa que te preenche. Mas existe uma escala de prioridade, padre. E eu também tive que aprender a duras penas. Porque os filhos nos consomem, nós vivemos numa sociedade em que os filhos, se nós não cuidamos, eles se tornam grandes tiranos dentro de casa. E a nossa, dominando, né, dominando tudo. Dando espaço, vão dominando. Exato. E a nossa prioridade, primeiramente, é Deus, e em segundo lugar é o esposo. E em terceiro são os filhos, porque sem o esposo não há os filhos, por uma família saudável e de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ordem. E para a mulher isso também é um desafio, né? Porque o mundo nos mostra algo totalmente diferente. Então, nós engravidamos, nós fazemos álbum com aquela barrigona linda, tiramos foto do bebezinho de tudo quanto é jeito. É todo aquele mar de rosas, mas a maternidade em si não é um mar de rosas. Nós sabemos, né? Minha mãe sofre até hoje com cada um dos problemas dos filhos e agora com os problemas dos netos. E assim será comigo também, né? É uma missão para toda a vida, mas é o maior dom que Deus pode ter dado por um ser humano. A maternidade. É a maternidade. Mas você falava aí, foi uma coisa planejada, um sonho, você acolheu esse bebê com muito carinho. E você, Mercedes, falava da experiência lá naquele ônibus, daquela mulher que queria abortar, você tinha 17 anos, aquilo mexeu com você, e você foi se aprofundando e faz um trabalho até com as mulheres, para que elas jamais pensem em tirar um bebê. Qual que é a diferença de uma mãe que se preparou, que sonha em ter aquele filho, e com uma gravidez inesperada ou mesmo indesejada? Muitas mulheres sofrem com isso e precisam de apoio para poderem ter essa uma maternidade, serem mães realmente com esse amor que a Viviane partilhou conosco? Muito interessante a pergunta, porque também não é só mulher solteira que tem uma crise. Ontem eu estava conversando com um casal super de igreja e eles explicaram, quando eu engravidei, depois quando nasceu a criança, surtou, ela queria se matar, queria matar a criança. Tem crises que acontecem, não é só porque a pessoa não planejou. Muitas vezes a criança foi super planejada e aconteceram coisas depois que a crise chegou. Então a crise pode chegar em qualquer um. É maior ainda, se não foi planejado, se ainda não tem o apoio de um homem para estar junto. Eu lembro assim uma vez que eu fui acompanhar o parto, porque essa mulher não tinha ninguém da família para acompanhar, fazer o parto. Eu acompanhava, eu nunca tinha visto um parto, eu achei que a mulher ia falecer, segurando a mão. Nossa, o esforço dela e a felicidade dela quando a criança saiu, pegou no colo, falou, a mamãe está aqui. Aí eu chorava junto, assim, com ela. Mas eu pensei, cadê o pai dessa criança que está perdendo esse momento aqui? Especial, sublime. Super. Então, não só esses casos, mas também casando na igreja, também pode ter crise no casamento. Durante a gravidez e com os filhos. Mas eu achei muito interessante o que ela falou da questão do esposo. Às vezes se interpreta errado. Se o marido é violento, eu vou aguentar porque meu esposo e meus filhos... Não é essa a ordem. Mas o que ela falou é muito importante. Por quê? Porque os filhos, vamos falar de uma questão equilibrada e sadia, precisam criar asas e voar. E se você grudou e só dedicou a tua vida nos teus filhos e colocou teus filhos no lugar de Deus, quando eles vão embora, você fica numa crise, num vazio, que você não consegue viver, e, de repente, você olha para o lado, você tem um homem que faz 20 anos que você nem conversa. Estranho, né? É um estranho que dorme na tua cama. Então, que é importante que o marido esteja no lugar que tem que estar, o esposo, essa e hierarquia, os filhos. posicionar direitinho, viver essa experiência. Certinho. Agora, o que você diz para alguém que está nos acompanhando, porque nós estamos ao vivo, Mercedes, que está nessa crise, está pensando até em tirar a criança? Queria que você olhasse para a câmera e falasse bem nos olhos dessa mulher. A gente está fazendo um programa especial para as mulheres. Maravilhoso. E talvez você está nos vendo agora passando por isso, porque são milhares de pessoas que acompanham a Rede Século XXI. Você fez essa experiência com 17 anos a primeira vez. Você falou várias coisas para aquela mulher. Inclusive, ela disse, e isso me tocou também,
Se for uma menina, vou colocar o nome de Mercedes. Então, você tinha 17 anos, e inspirada pelo Espírito Santo, do seu jeito, você disse palavras que tocaram no coração daquela mulher. O que você diria hoje, em 2019, você mais experiente ainda, para uma mãe que está numa crise agora, pensando tantas coisas na cabeça, grávida, pensando até em tirar o bebê? Olhando para a câmera, o que você diria nos olhos dessa mãe? E eu peço a Deus, tomara que me escute muita gente que está passando, muitas mulheres estão passando por isso. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, ninguém te julga, ninguém vai te questionar. Mas é muito importante que você saiba que tirar essa criança não vai ajudar. Você, alguma crise tem anterior a isso. Sua criança, de repente, veio para te falar: mãe, você não merece esse tipo de amor que você está procurando. Mãe, você precisa dar um jeito nessa vida, porque você não pode continuar assim. De repente, essa criança vem para melhorar a tua vida. Não vai ser fácil. E se você está sozinha, pede ajuda. Você pode procurar no site associaçãocasamãe.com.br, filhosdaluz.com.br, que a partir da próxima semana vai começar. Pede ajuda, tem muitas organizações. Depois eu deixo o meu contato também, quem quiser ligar. Mas pede ajuda, porque tem duas coisas. Primeiro, você precisa trabalhar o que está acontecendo com você para que não aconteça de novo. Você tira essa criança e a próxima vez vai acontecer de novo. Outra, não é que você vai não permitir uma gravidez. Essa criança já existe, já está dentro de você, já é uma pessoa. E ninguém merece tirar a oportunidade de viver de uma pessoa que já está viva. Às vezes é difícil entrar nessa consciência. E outra, as consequências de um pós-aborto. Pode ficar cegados por muito tempo, mas algum dia vão aparecer, e eu não desejo para ninguém. Não estou falando de teoria. A gente atende as gestantes, a mulheres que já abortaram, e realmente a vida pode se transformar num inferno. Então, eu te falo, abortar não vai solucionar em nada. Vai ser difícil? Vai. Mas tem muita gente querendo te apoiar, querendo te ajudar. Então, seja corajosa, pede ajuda, que juntas vamos conseguir dar um jeito. Nós temos a história de Santa Giana Beretta Molla, e é uma mulher também que é um exemplo de luta a favor da vida. Quero convidar a Mercedes e a doutora Viviane a acompanhar essa história, com certeza vocês conhecem. É o Louvemos o Senhor, um programa hoje para toda a família, mas especialmente para as mulheres. E a Santa Giana é um exemplo de mulher, mãe e esposa. Acompanhe com a gente. Franca, esse simpático município, que é conhecido como a capital dos calçados e fica a 400 quilômetros da cidade de São Paulo, foi palco de uma belíssima história. Foi aqui, nessa cidade de aproximadamente 350 mil habitantes, que Deus realizou um grande milagre. E foi justamente esse milagre que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla. Giana Beretta Molla e seu marido Pietro tiveram 4 filhos. Na última gestação, aos 39 anos de idade, Santa Giana descobriu um fibroma no útero. Ela não hesitou em priorizar a vida da criança e não aceitou o aborto. Entre a vida da minha filha e a minha, salvem a criança, ela costumava repetir. E foi o que aconteceu. Sua filha Giana Manuela nasceu saudável. E em 1962, Giana Beretta Molla faleceu devido às complicações no parto. Uma família aqui de Franca recebeu esse grande milagre na 4ª gravidez do casal. Uma história muito parecida do que a própria Santa Giana viveu na pele. E eu vou conversar então com a Elizabeth, que foi quem recebeu toda essa graça, vai contar pra gente como essa história começou. Elizabeth, qual é o início de tudo isso? Bom, nós já tínhamos 3 filhos, então no ano de 2000 me vi grávida pela 4ª vez e na 10ª semana, tempo de gestação, 4 meses, rompeu a minha bolsa. Eu perdi todo o líquido amniótico, não foi parcial, foi total, e a orientação médica era o aborto. Não tinha como essa criança sobreviver sem o líquido amniótico. E naquela angústia muito grande, então foi em 12 de fevereiro do ano de 2000,
eu recebi ali de uma maneira muito providencial a visita de Dom Diógenes Silva Matos, que na época era o nosso bispo aqui da cidade de Franca. Foi assim tão providente que a doutora havia dito para mim que ela me dava mais 10, 15 minutos para ou eu assinava a documentação do aborto ou ela deixava o caso. Aí eu falei para o Cacá, meu marido, para chamar um padre, um sacerdote, para eu conversar, eu estava muito frágil. E ele saiu para conversar, voltou, falou que o padre iria demorar. E aí, sem eu perceber, uma amiga minha, Isabel, saiu e foi rezar por mim num cantinho que tem lá no hospital. E quando ela estava terminando de rezar, ela percebe que o Dom Diógenes estava indo embora do hospital porque ele estava ali para visitar uma outra pessoa. E foi o Dom Diógenes que pediu esse milagre. Né? Como que foi? Primeiro ele perguntou para mim se eu estava disposta a dar a minha vida por aquela criança. Eu disse que sim, que eu estava ali aberta à vida. Depois ele rezou um pouquinho para mim e foi embora. Daí um tempinho o Dom Diógenes voltou e quando ele volta ele já estava com um livro da Beata Giana Beretta Molla e ele disse que no Santíssimo da casa dele ele diz: Beata Giana, você já teve um milagre para ser uma beata, está lhe faltando um milagre para você ser uma santa. Salve esta mãe, salve esta criança. Ele brincava com a gente que ele falava que ele dizia para ela: não perca essa oportunidade é muito boa. E a partir daí nós tomamos posse dessa intercessão da então Beata Giana Beretta Molla e tudo foi concorrendo, contradizendo a medicina. A Elizabeth sofreu grande pressão para abortar, assim como também sofreu Santa Giana. Para suportar, ela se apegou ainda mais à fé. Eu acreditei que Deus faria a sua vontade na minha vida. Qual seria a sua vontade eu não sabia. Poderia até que eu já tivesse encerrado o meu tempo aqui, como aconteceu com a Santa Giana. Mas eu tinha uma certeza que, cumprindo a vontade de Deus, eu estaria em paz. E o que me valia naquele momento era essa paz de estar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Eu tive pressão não só dos médicos, como famílias, amigos, meus filhos eram pequenos, choravam muito, com medo de eu morrer. Imagina, eram 3 crianças pequenas que eu tinha deixado em casa, né? E o dia do parto, como foi? Conta pra Então, gente. aí foi no dia 31 de maio, dia da festa da visitação de Nossa Senhora, para mim, muito importante isso. O prognóstico era, a criança vai nascer e não vai nem chorar. A morte será súbita, ela não teria pulmão suficiente para respirar e chorar. Se caso ela chorasse, ela ficaria na UTI neonatal para tentar sobreviver, 50 dias. E se sobrevivesse, que essa era a última hipótese, totalmente remota, seria uma criança, uma pessoa com várias sequelas severas, como não iria andar, não ia falar, não ia enxergar, uma vida vegetativa, porque pela falta do líquido amniótico também não teria desenvolvido o seu cérebro e tudo necessário, né? Mas Deus estava ali, a Beata Giana estava ali, no dia 31 de maio do ano de 2000, às 9 horas da manhã, nasceu então a nossa Giana, pequena Giana Maria, que a gente já sabia que era mulher, já tínhamos colocado o nome de Giana. Ela chorou, logo depois do choro, as primeiras avaliações foi constatado que ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela proveniente da falta desse líquido. Ela nem foi para a UTI e, para a glória de Deus, ela hoje com 17 anos é uma jovem normal, feliz. Giana, como é que é viver sabendo que no final das contas sua vida é um milagre? É uma coisa que não é uma coisa que eu penso todos os dias, sabe? Tipo assim, que eu tenho consciência, todos os dias eu acordo pensando nisso. Mas de vez em quando me perguntam sobre, ou quando eu me dou conta, parece que não é comigo, sabe? Parece que aconteceu com outra pessoa, porque, para pensar, é uma coisa muito grande que Deus fez, mesmo sendo... Então parece que não é comigo, sabe? E quando eu dou consciência disso, quando eu tenho consciência disso, parece... Sim, me faz lembrar como Deus é simples e maravilhoso mesmo. Todos os dias eu tô tentando ficar mais próximo dela. Eu lembro dela no terço, na hora que eu rezo no terço, e também quando me pede de oração. Mas eu tô tentando ter mais intimidade com ela mesmo. Então eu acho que é isso, é um processo, né?
No ano de 2004, o grande São João Paulo II canonizou Santa Giana Beretta Molla. Além da Elizabeth e toda a sua família, o marido e os filhos da santa também testemunharam aquele grande acontecimento. Olha, não tem nem como expressar em palavras, porque foi emocionante, foi algo muito forte. Aí ele chegou e disse: declaro santa Beata Giana Beretta Molla, esposa, médica e mãe de família. 3 atributos. Então ela foi santa como esposa, como médica, pediatra, que ela teve um apostolado muito forte, e como mãe. E qual foi a reação do marido de Santa Giana que estava lá na hora? Nossa, foi muito impressionante. Ele ao lado, que tinha um banner enorme, que foi na Praça de São Pedro, um banner enorme. Ele então se ajoelha diante daquele banner, chorava convulsivamente e depois, mais tarde, nós jantamos com a família e ele disse para nós: eu vivi com uma santa e não tinha dimensão dessa santa. Hoje ela é a patrona das famílias em defesa da vida contra o aborto, né? História maravilhosa de Santa Giana Beretta Molla, que é a patrona das mamães grávidas, para que elas possam continuar dando a vida por amor a Jesus e a esses bebês. Com certeza, Santa Giana, ela também teve um grande amor a Maria. Eu quero conversar com a doutora Viviane Mercedes sobre Maria, porque às vezes a gente fala da família, né, Viviane Mercedes? A gente imagina assim, só coisas boas, esposo, esposa, filhos, e a gente sabe que não, existem conflitos, problemas que aparecem. Você disse que crises aparecem de repente, e Nossa Senhora é um modelo para as mulheres, para as mães, para as esposas, porque ela passou por muitas situações difíceis, mas foi enfrentando através da fé. Mercedes, ela, quando recebeu o anúncio do anjo, não estava casada com o José. Como você imagina a vida de Maria ao dizer o sim? Ela enfrentou muitos problemas para poder depois ser aceita e amada e cuidada por José. É muito interessante, porque tem poucas pessoas que entendem o quanto foi difícil para Maria falar sim. Para fazer a divina vontade, não é fácil para ela, não foi. Vocês têm que imaginar, a gente tem que pensar, Maria, primeiro, para a sociedade, não estava casada, já era um escândalo. Era jovenzinha, era adolescente, estava para fazer 15 anos, né? E ainda, para a sociedade, não era nem do namorado. Então, era realmente uma situação que, naquela época, se o José denunciasse infidelidade, ela era apedrejada. Então, ela tinha risco de morte. E ainda tinha um Herodes tentando matar ela e a criança. Então, realmente, veja quanto foi crítico para Maria falar sim. Isso também é muito importante. E quanto Deus conhece das nossas necessidades, que Deus mandou um anjo, porque José queria ir embora. Tipo, José falou, esse filho não é meu, o assunto não é comigo, lógico, ele quis ir embora. Aí Deus mandou um anjo. Não vou denunciá-la, mas eu vou sair de fininho. Isso, vou do fininho, não tenho nada a ver. E Deus mandou um anjo, José, volta, porque Maria vai precisar de um homem para cuidar dela e do menino, para colocar no burro, levar para o Egito, voltar para o Egito. Essas coisas, Deus sabia que Maria precisava. Não foi, filha, aceita a gravidez e se vira, que muitas vezes a gente faz. Não aceita porque é uma graça de Deus. E quem ajuda essa gestante? Ela tem necessidades. Ela precisa mesmo. Então, se Deus mandou um anjo primeiro para fazer contato com José, se Deus cuidou que José ficasse junto com Maria, como é que nós não vamos oferecer para as gestantes que estão em crise, casado, solteiro, o que for, as ajudas, as necessidades concretas? Como que não vamos atender se ela precisa? E você se inspira em Nossa Senhora para fazer esse trabalho. A doutora Viviane também, a gente percebe assim no seu olhar, no seu jeito de falar de Maria, um grande amor a Nossa Senhora. Em que ela ajuda você como esposa, como mãe, como juíza, que enfrenta também famílias em conflitos, é divórcio, é filho, com quem que você vai ficar, com o papai, com a mamãe. Maria, ela é uma inspiradora para você, Viviane? Sem sombra de dúvida, padre. Nós estamos comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, e eu acho que a gente precisa resgatar isso. Nós, católicas, temos uma identidade muito especial, que nos distingue de todos os demais cristãos, né?
Nós temos Maria como Mãe Santíssima, Virgem Imaculada, a mulher mais bela de todas as criaturas, e que passou por trancos e barrancos para poder ter esse filho. Só que ela disse sim à vontade de Deus. Quando chega, padre, no fórum, os processos, o mundo já desabou para aquelas famílias, né? Quando eles batem as portas do judiciário, o processo já está instalado, o problema só deságua ali. Mas nós percebemos que um divórcio não instala a felicidade na vida daquelas duas pessoas. Entendi. O divórcio ele vai acarretando, na grande maioria das vezes, outras frustrações, outras tentativas de casamento novamente frustradas, porque nós vamos perdendo o sentido do matrimônio. Então, eu acredito que, para a mulher católica, nós não podemos nos portar como mulheres sem considerar o nosso grande modelo, que é Maria. Padre, veja, Deus não precisava de Maria para ter vindo ao mundo. Ele era Deus. Jesus poderia ter vindo de qualquer forma. Ele quis precisar de uma mulher. E a preparou, né? Desde o ventre de Santana. E ela gerou o Filho de Deus. E nós não vemos hoje que é exatamente isso que estão querendo tirar de nós? Essa maravilha da maternidade, do poder gerar, do poder ter filhos, né? Filhos de coração, filhos gerados, filhos adotados. Filhos, a mulher é materna. A freira que se consagra, a irmã, ela é materna, é da mulher a maternidade. O acolhimento, a compreensão. Nós vemos muito isso dentro de casa, né? O pai, ontem mesmo, eu vivi uma situação dessas e eu falei, nossa, pai é pai, né? Ele fala, os bichinhos enfiam o rabinho no meio das pernas, tchu, tá bom, pai. E a mãe? E a mãe vai lá. Mas eu já falei. Então, os dois papéis são muito importantes, né? A mulher vem com aquele acolhimento, a mulher é a que fala mais, tem que aprender a falar menos, se inspirar em Nossa Senhora, ter mais serenidade. Mas são dois papéis muito importantes e complementares. Nenhum pode ser excluído. Você sabe que eu admiro em Maria, quando ela recebe a anunciação, ela fica sabendo que Isabel estava grávida, ela vai para Incarim, perto de Jerusalém, mais de 100 quilômetros de estrada, e ela chega lá, abraça Isabel, João Batista pula no ventre de Isabel, e Maria canta, a minha alma engrandece o Senhor. Ela não reclama, ela canta. Doutora Viviane, primeiro, a gente sabe que você gosta de música, e a Mercedes também. Uma música para o Ministério Excelsis cantar, que você gosta e que marcou muito a sua vida. Como Maria, o Magnífica. Essa música com o Ministério de Música. Eu amo o Magnífica cantado, é uma música da minha adolescência, da comunidade Recado, até passei para eles. Eu não sabia que era o Magnífica, hein? É o Magnífica, padre, é uma oração belíssima, e assim, eu tenho... Ela é guardada no meu coração de uma forma muito especial, magnífica. Vai escutar um trechinho, Ministério Excelsis cantando, homenageando a doutora Viviane, que nos dá a alegria da presença aqui hoje. Cante conosco. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu espírito. Em Deus meu Salvador. Uma salva de palmas, que música linda que a doutora Viviane escolheu.
uma magnífica de Nossa Senhora. E agora é a vez da Mercedes. Nós estamos no finalzinho do período da manhã do nosso programa. Eu lembro que é 13h a gente vai voltar ao vivo, viu? Teremos o almoço, o programa Anunciamos Jesus. Mercedes, uma música que marcou a sua história com Jesus, com Maria, para o Ministério cantar um trechinho, agradecendo a sua presença conosco hoje, nesse dia dedicado às mulheres no Louvemos o Senhor. Eu gostaria de pedir a música Ninguém Te Ama Como Eu. Foi a música do meu casamento, que cantamos na UTI. E eu gostaria também para as pessoas que estão em casa ouvirem, lembrar aquele momento assim, de tanto sofrimento ou de maior crise na tua vida. Não importa se você foi culpado, se de repente você foi vítima, saiba sempre que Deus é um Pai bom e que Ele vai tentar fazer o que for para você recuperar a felicidade, recuperar a paz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Linda, linda, linda canção do Martim Valverde, do México. Ninguém te ama como eu. Sabe esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui no finalzinho dessa manhã com a Mercedes, com a doutora Viviane? Esse bate-papo, ele vai se repetir muitas vezes aqui na Rede Século XXI. Logo, logo vocês vão ter uma surpresa. O padre não pode falar tudo em detalhes, mas eu queria saber só da expectativa da Mercedes Figueiredo e também da doutora Viviane Chaves sobre algo que vai acontecer em breve. Não precisa dizer o que é uma novidade que a gente vai contar depois. O coração, Mercedes, rapidinho, porque o tempo está no finalzinho. E também a Viviane, como é que está essa expectativa aí para isso que vai acontecer em breve? Muita felicidade, muita ansiedade também, mas eu acho maravilhoso a gente poder ter um espaço onde as próprias pessoas vão poder também propor assuntos, né, para falar questões que muitas vezes na mídia não é falada e que precisa ter momentos para ser falados, né? Não é verdade? Sim, sim. É uma ansiedade gigante e uma alegria muito grande e uma responsabilidade também de podermos tratar de assuntos que, na verdade, nos tocam o coração, mas muitas vezes são abafados, né? Obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em poder estar aqui representando a associação, a TV Século XXI, nessa manhã. Estaremos à tarde, né, Mercedes, juntos ainda. Vocês vão ver muito a carinha delas aqui na Rede Século XXI em breve, tá bom? Faremos o nosso intervalo para o almoço, a 13h estaremos de volta com a novena Mãos Ensanguentadas de Jesus. Espero você aqui.